Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Rafael, sou moderador da comunidade FM no Brasil. Essa comunidade que é focada em profissionais de gestão de manutenção e facility management, né? É uma comunidade focada em networking e conhecimento. E como ela é focada em conhecimento e networking, a gente está trazendo sempre profissionais que são especialistas no seu tema para trazer um conhecimento a mais para a gente, compartilhar esse conhecimento e falar um pouquinho de questões estratégicas que a gente precisa no dia a dia. Ela trabalha com a parte de documentação e processos, mas eu acho que ela consegue explicar um pouquinho melhor para a gente o que eles conseguem fazer. Tudo bem, Sabrina? Obrigado por estar Tudo aqui com a gente. certo. É, Obrigada a você pelo convite. se puder explicar para a gente aí o que a documentária faz, quais são as especialidades de você e também se apresentar para o pessoal te conhecer. Claro. Então, eu vou começar por mim, né? Meu nome é Sabrina, como você já disse, eu sou arquivista. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área e aproximadamente uns 15 anos de atuação com documentação técnica de engenharia. Eu comecei nesse mundo por causa de óleo e gás. Aqui no Rio, óleo e gás é muito forte. E acabei que eu fui parar na área metroferroviária e implantei aqui no Rio um projeto de gestão de documentos técnicos para a área realmente de projeto. E como todo projeto vira processo, eu acabei também atuando na manutenção. E em 2021, eu fundei a Documentária, que como principal solução da empresa é que você perca menos tempo procurando o seu documento e que você faça mais uso dele e torne o seu dia mais produtivo, né? Então, como é que a gente faz isso? Através de soluções de gestão de documentos, de gestão de processos, gestão do conhecimento e também a gente atua na área de treinamento, cursos e oficinas para profissionais da área de gestão de documentos e informações. Bacana. E aí, como não poderia deixar de ser, a Sabrina veio hoje conversar com a gente justamente sobre essa parte de documentação na área de manutenção, a importância de documentação e processos, para a gente entender. E para começar essa conversa, Sabrina, a gente tinha conversado quando a gente estava fazendo nosso alinhamento aqui, falando sobre o tempo que as empresas perdem, o quanto que é o impacto que as empresas perdem por não ter documentação bem estruturada, por não ter processos bem estruturados. E eu queria que tu comentasse um pouquinho disso para a gente, o impacto em termos de custo mesmo, a realidade de custo que traz a falta dessa documentação, a falta de gestão, para o pessoal entender a importância desse tema. Uhum. Então, tem alguns estudos, né? Cada um fala um pouco sobre o tempo que se perde, mas a gente tem uma média, né? As empresas elas gastam em média 25 horas semanais do seu tempo procurando cada documento perdido. E os profissionais eles gastam mais ou menos de 5 a 15% do tempo deles semanal procurando, desculpa, usando os documentos e 50% do seu tempo semanal procurando os documentos e as informações. Ou seja, está invertido. Você trabalha num local que você precisa perder mais tempo procurando a informação do que fazendo uso dela, o que acaba te deixando improdutivo. Quando a gente fala em produtivo, a gente não pode pensar em custo, então eu vou demitir esse funcionário. Não. Na verdade, o rendimento dele vai ficar maior porque ele vai ficar focado nas atividades que ele efetivamente precisa executar. Né? E por que isso acontece? Porque a gente não tem processos nem fluxos que têm rastreabilidade, ou seja, começo, meio e fim. Eu não sei onde começa, eu não sei quem está no meio do caminho e eu não sei onde termina. Eu também faço o arquivamento incorreto de todas as informações que eu estou lidando. Então, eu salvo do meu jeito, o Rafael salva do jeito dele, fulaninho também vai salvar do jeito dele, e isso acaba impactando também. Tem um outro estudo que aponta que para cada documento digital barra eletrônico, né, e se a gente for pensar em computador, Word, pacote Office no geral, para cada documento que a gente cria, em média, a gente faz 20 cópias dele. Por quê? Porque eu não tenho um repositório. Então, eu salvo no meu computador, eu salvo na rede, eu mando por e-mail, eu deixo no meu desktop, eu boto no pendrive. Aí, eu já fiz 5 movimentos diferentes. Aí, eu mando para você, você vai fazer o mesmo movimento. Aí, o que acontece? Eu não consigo achar o documento válido É, dentro da minha estrutura organizacional.
Aí eu estava pensando aqui antes da gente começar, daquela frase de quem não é visto não é lembrado, né? Então eu queria fazer uma analogia Mesma coisa, né? em relação a documentos e informações, né? Eu até anotei aqui, o que não é registrado ou bem arquivado não é achado. Ou seja, se você não controla isso aqui, você não consegue levar algumas ações do seu negócio adiante. Porque hoje a informação é um ativo. E se você não controla essa informação, Isso você mesmo, pode perder muito dinheiro. isso mesmo. A gente tinha a Paula, que foi a pessoa que participou da nossa segunda talk aqui, ela falou um pouquinho sobre gestão de pessoas, mas ela tinha bastante experiência nessa parte de documentação também. E eu trabalhei com ela numa empresa em que ela implantou a ISO 9001. Então tinha sempre esse cuidado de tipo documentação da ISO e da última revisão, saber sempre colocar no documento sempre qual foi a última revisão feita naquele documento, para o pessoal saber que estava trabalhando Uhum. sempre com a mais atualizada, né? E que às vezes o pessoal não entende a ISO 9001, ela tem muito dessa questão de informação, de gestão da informação, né? Ela vai fazer essa gestão dos processos de informação justamente para que essa perda de informação, essa distribuição de informações perdidas não aconteça. É isso, né? É, e isso ela tem um ponto interessante. Ela não diz como você tem que fazer, ela diz só o que você tem que fazer. Se Isso, você vai registrar num papel de pão ou num sistema, não interessa. Na hora de uma auditoria, é isso que ela vai querer, ou papel de sim. pão ou o melhor sistema do universo. Você só precisa manter a evidência daquela atividade. Isso, e que todo mundo saiba onde buscar aquela atividade, né? Eu lembro que Uhum, quando eu estava em empresas que tinham ISO, né, que eram empresas específicas aí de setor de tecnologia também, a gente tinha ali os registros e quando a gente fazia anualmente ali o monitoramento de como estava, né? O pessoal perguntava não necessariamente o processo, mas tu sabe onde encontrar o processo? Tu sabe onde ir atrás uhum. desse processo? Tu tem esse processo aqui registrado, tu sabe onde é que tu tem que ir atrás dele? Então era muito nesse sentido. É o colaborador saber onde que ele vai pesquisar aquela informação, né? Exato, porque aí tem matrizes, né? Eu gosto muito de trabalhar com uma matriz de documentos. Então, eu pego o processo, vejo os documentos ou informações, registros que a gente gera e digo onde está arquivado. Porque eu posso ter documentos em papel, documentos na rede e ter um sistema que substitua um registro. Mas a gente precisa mapear para saber onde é que a gente encontra aquela informação. Exatamente. Sabrina, e aí a gente vai para uma outra parte do tema que tem muito a ver com o que a gente conversa muito na nossa comunidade e na própria InfraSpeak também, que é a questão da manutenção 5.0. A gente diz que em manutenção, a sociedade, a indústria 5.0 como um todo, né? Quando a gente fala de manutenção, principalmente, a gente fala que lá na primeira idade da manutenção, a primeira era da manutenção, a gente falava de papel. Depois planilhas, depois os softwares CMMS, aí depois a gente passou para o IoT, e hoje a gente tem já um processo de inteligência acontecendo por trás disso, né? Processo de inteligência também focado no ser humano. Mas o papel ainda está lá no começo e ele é um processo que hoje, apesar dele ser possível, ele é duro de trabalhar com ele, né? O que eu queria te perguntar nessa sequência é o seguinte, não necessariamente o papel, mas quando a gente tem essa dificuldade de trabalhar com informação, a gente já está conversando um pouquinho sobre isso, mas de fazer a documentação, de ter o processo bem claro, dos funcionários saberem onde encontrar esse processo, onde é que está meu risco efetivo? Tipo, o que que eu posso perder com isso tudo? Eu acho que é importante a gente deixar muito claro, pessoal, onde é que está a nossa perda. A gente falou da mão de obra, do funcionário que poderia estar sendo muito mais produtivo, né? A gente poderia estar, porque a custo da mão de obra de um técnico não, o custo hora, né, do técnico não é barato. E a gente está Uhum. desperdiçando esse tempo com um cara procurando um documento que ele não sabe onde é que está. Mas onde é que está a perda real? Onde é que estão os riscos reais que a gente pode ter aí com, além desse, né? A gente pode dividir assim, né, os riscos e os impactos para o negócio em quatro grandes grupos, né? Sendo que eu acho que três impactam diretamente na manutenção. Então, a gente traz o primeiro, que é a ineficiência, né? Quando a gente fala de ineficiência, a gente tem perda de histórico de documentos, ou a gente tem documento duplicado. Então, se você não registra, você não tem histórico. Ou se você duplica demais informação, você não sabe qual é a correta. A gente pode ter uso inadequado de espaço, seja físico ou digital, porque aí eu estou registrando demais e estou sem projetar crescimento, sem olhar para
para otimizar essa informação e eu acabo tendo esse tipo de custo. E eu tenho custos com elaboração de novos documentos ou consultorias. Eu já passei em projetos que um fornecedor de sistemas falou para a minha empresa assim: de novo, eu vou ter que fazer esse documento para você, porque a gente já fez isso umas 3 vezes. Porque vocês, isso antes de eu entrar na empresa, né? A gente já apresentou esse documento para vocês 3 vezes. Eu vou ter que te cobrar de novo, eu vou ter que impactar no cronograma mais uma vez em relação a esse projeto, porque você não está gerenciando a sua informação. A Uhum. gente tem questões, aí isso, né, além dessa ineficiência, a gente tem os custos, né? Porque se a gente for pensar não só no âmbito da manutenção, a gente também gerencia pessoas, a gente tem a parte fiscal, então a gente pode ter perda de garantia de algum equipamento, porque eu não tenho a documentação de referência dele. Eu posso ter multa, seja até uma multa por um uso indevido de um elevador, por exemplo, ou então uma multa fiscal mesmo, e eu acabo ficando exposto ao fisco. Uhum. Mas eu acho que o mais importante é o risco de segurança, porque uma documentação desatualizada ela pode trazer o risco de acidente que pode gerar até a morte. Porque se você não controla um documento técnico, né, ou uma manutenção no tempo correto, você não consegue prever isso, o desgaste do seu equipamento pode ser maior. E aí, trazendo de novo o exemplo do elevador, a gente pode ter um desgaste naquele cabo de aço, por exemplo, e se eu não estou fazendo a manutenção ou acompanhando os registros daquilo, aquilo pode soltar e eu posso ter um acidente que pode ser fatal. Sim. Então, acho que é Ou, importante por isso. ou até pensando em algo um tanto quanto mais corriqueiro, às vezes uma movimentação no quadro de luz que faz uma alteração ali de uma inversão de alguma coisa, ou porque algum motivo o técnico teve que fazer ah, o que a gente chama de gambiarra, vamos dizer assim, temporária, mas que a gente sabe que às vezes não pode acontecer, mas a gente sabe que às vezes numa situação de emergência vai acontecer, e um outro Uhum, técnico vai mexer no outro dia e acaba se machucando, alguma coisa assim. E não precisa ser necessariamente uma gambiarra, pode ser uma atualização do quadro que mudou alguma uhum, característica, às vezes um disjuntor que era para ser de uma área da empresa e virou para outra por alguma questão técnica, e aí o cara vai fazer uma manutenção naquela área, ele achou que desligou e não desligou, então pode acontecer sim. situação. E Claro, você dependendo. eu tô colocando condições assim que o pessoal talvez esteja, Rafael, você tá falando besteira, mas é só para esclarecer um pouco o quadro para o pessoal entender, né. E se a gente for pensar assim, né, de curto e médio prazo, sem pensar no fatal, a gente pode pensar no seguinte: dependendo do meu negócio, se eu desligo um disjuntor errado, por exemplo, eu sujo a minha imagem perante a minha comunidade. Se for um hotel, por exemplo, que você já comentou, se eu desligo o quadro errado e meu hotel está na alta temporada, olha o impacto que eu vou ter, mesmo que eu tenha um gerador. Ele não vai conseguir cobrir o hotel todo. Eu posso parar uma linha É, de produção, né, exato. eu posso Então, parar uma linha de assim, produção. a curto e médio prazo, você também suja a sua imagem. Então, não é só o risco é, pior é o risco de morte, mas assim, Claro. tem outros riscos que você acaba se expondo porque você não consegue gerenciar os documentos e as informações. Eu posso ter, por exemplo, um exemplo que para mim fica talvez para o pessoal fica bem claro, às vezes um equipamento de alto custo, né, equipamento uma bomba, um motor de alto custo que tem, você faz a manutenção dele corriqueira e ali tem algumas alterações que você faz ao longo do tempo. Se elas não estiverem registradas, o próximo técnico pode cometer um erro ao fazer aquela mesma manutenção, achando que está de um jeito e por causa de alguma atualização do sistema, alguma alteração de peça, uma peça que foi trocada, ele não percebeu, não foi informado de que aquilo aconteceu e pode acabar Uhum, danificando o equipamento, que vai gerar um custo muito alto para a empresa também. Que aí a gente não está nem sim, falando de morte, mas a gente está falando de uma perda bem grande, né. sim, porque aí é igual se a gente for pensar na nossa vida pessoal, um carro, né? Se É, você tem um carro, né, uma moto, que seja, e tem uma previsão de manutenção,
Vai doer no bolso se você não fizer a manutenção na hora que Sim, tem que fazer. Se você não sim, trocar o óleo na hora que tem que trocar. É a mesma coisa. sim. E a gente estava conversando ali enquanto estava falando também do briefing, né, fazendo um levantamento dos temas. A gente estava falando do caso do que eu comento sempre, eu gosto muito. Existe um canal chamado Aviões e Músicas, não sei quem conhece, que é o Lito que comanda, e ele trabalha na área de aviação, e ele diz que a ANAC e, de forma geral, todas as agências de aviação no mundo, elas são muito rigorosas no tipo de sempre que acontece um acidente, eles revisam o que aconteceu, fazem todo um processo de investigação em cima, e normalmente se acontecer um acidente, algum erro, alguma coisa que seja, por menor que seja, vai virar uma nova regra dentro da aviação para evitar que aconteça de novo. Então talvez esse não seja a maior perda, mas talvez o maior ganho do processo definido, né. A Uhum, gente tem um ganho uhum. muito grande de, tipo, não deixar acontecer de novo. Um erro que aconteceu não vai acontecer de novo se ele tiver documentado da forma certa. Porque aí vira lição aprendida, né? Vira lição aprendida. E E esse é um ótimo ganho. exatamente. E Sabrina, aí tem um outro ponto, que é o seguinte, quando a gente fala de manutenção ou de documentação, o pessoal que normalmente está, principalmente quem está mais na linha de frente, etc., eles vão virar o olho, eles vão achar que aquilo é necessário. Como é que a gente faz para trazer isso para a cultura da empresa? Como é que a gente faz para deixar todo mundo na mesma página, fazer o pessoal entender a necessidade disso, desde quem é chão de fábrica até quem é alta hierarquia? Como é que a gente faz para todo mundo entender essa importância? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito grande que às vezes o pessoal pensa no chão de fábrica, mas teve uma empresa que eu trabalhei que eles tinham a ISO 9001 e Uhum. batiam no peito que tinha a ISO 9001. Quando começava a revisão da ISO, a diretoria se juntava e normalmente: "Por que que a gente tem isso mesmo?" Por causa do trabalho que dá. Então, eles colocaram, tipo: "Por que que a Dá gente colocou vontade isso?" de per dá vontade de perder até a certificação. Eles davam uma pensada se valia a pena manter aquela certificação de tanto trabalho que tinha na hora de fazer a revisão dela, né. Então como é que a gente faz o pessoal entender isso e não se perguntar isso no dia a dia, ou na hora que chegar a análise, a revisão da documentação? Assim, o fator humano ainda é o essencial. Vou lembrar isso para sempre. Ele ainda é o diferencial do processo de qualquer iniciativa. Seja uma iniciativa de ISO, seja uma iniciativa eh, de um novo sistema, de uma nova maneira de registrar a manutenção. Se a gente não atuar no fator humano, nas pessoas, eu posso ter a melhor tecnologia servindo a minha empresa. Mas vai ser uma Ferrari e o pessoal achando que ainda está andando de fusquinha. Então, a gente tem que conscientizar. Não é só ser uma decisão, por mais que seja uma decisão top-down, que eu quero seguir, é estratégico para mim que eu faça dessa maneira, eu tenho que convencer o meu chão de fábrica, porque são eles que estão na execução, a atuar, Uhum, a aceitar o processo. Então, eu, particularmente, enquanto estive em manutenção, além de treinamentos da ferramenta, eu fazia dinâmicas com eles. O fator humano ainda é essencial para que a gente tenha sucesso em todas as iniciativas. Então, além de treinar as ferramentas, eu sempre gostei de fazer dinâmicas e também oficinas que deixassem eles à vontade em relação ao que estava acontecendo. E existe um outro ponto em relação a o que não é registrado, né, não é lembrado, né, não é achado, aquilo que eu já falei, e aquilo que a gente não controla, a gente também não consegue melhorar. uhum, Então, a gente pode atuar com indicadores. Eu, particularmente, já atuei com indicadores para você fazer melhores registros, né? Então, se você tem um checklist de registros de informações de manutenção, não importa se você faz isso em papel ou se você faz isso em ambiente digital, o que importa é qual é a qualidade daquele registro. Para eu garantir que aquele registro tenha qualidade, eu preciso, além de treinar as pessoas, deixar todo mundo na mesma página, eu também posso incentivar essas pessoas. Então, eu posso passar a medir indicadores.
E os indicadores, eles podem ser por equipe, eles podem ser individuais, aí a estratégia da empresa é saber como é que vai se levar a isso. Mas eu já tive um momento corporativo que a gente conseguiu levar até para as metas, né, de PLR, né, participação de lucros e resultados, bonificação. Então, as pessoas passaram a perceber que quanto melhor o registro, melhor era o indicador dela e que isso impactava no seu resultado anual. Sim. Então, é uma ótima maneira de convencimento, porque você garante o registro, você garante aquelas informações para a empresa e também está no bolso, né? Então, acho que todo mundo sai feliz, é uma relação ganha-ganha. Ó, eu vou dar uma ideia mais radical que eu tive num case que eu estava mapeando, e aí o pessoal talvez vai gostar mais da minha ideia também. Às vezes o pessoal gosta de ser mais radical nessas coisas. Mas essa questão para mim é o mundo ideal, essa questão dos indicadores e de relacionamento em termos de resultados. Eu acho que seria o ideal, mas a gente sabe que o mercado nem sempre consegue trabalhar dessa forma e tem certas dificuldades aí. Teve um case que eu mapeei que eu achei muito interessante nessa visão, que a pessoa, o responsável pela manutenção do hotel, do resort, né, ele cobrava dos colaboradores no começo do ciclo, né, no começo seja da semana, seja do mês, etc., o que foi feito naquele período. E o colaborador falava, ele chegou: "Não, você não fez nada, porque você não tem nada registrado". E aí entrava numa É briga, ótimo. porque o colaborador se sentia um pouco ofendido, ele tinha aquela mágoa de tipo: "Poxa, mas eu fiz tanto". Então, quando ele dizia assim: "Eu sei que tu fez, mas tu não registrou, então pra mim é a mesma coisa que nada". Sim, porque Então, aí você pode. os colaboradores se acostumaram a fazer esse registro por meio desse tipo de processo. É agressivo mesmo, mas a gente sabe que às vezes a gente precisa desse ponto para fazer essa virada de chave com o pessoal no primeiro momento. Tem outras coisas, assim, por exemplo, é, ranking de férias. Se for uma empresa grande, Uhum, existem critérios de desempate. uhum. Então, todo mundo quer tirar férias em janeiro, por exemplo. Aí, um critério de desempate pode ser esse. Sim, Como é que está boa, o seu registro? Ah, sim. você não está registrando, não tem indicador, então seu critério, seu Vai para ranking baixo. vai lá para baixo. Uhum, Entendeu? Então, é exato. uma maneira não tão agressiva, Uhum. mas que a pessoa vai pensar duas vezes. Pô, eu nunca vou ter direito a tirar minhas férias porque eu não estou fazendo o meu registro. Aí isso Vai ter vira direito, mas não critério vai ter de. direito na época que quer, né. Não vai poder escolher o Exato. período, né. Vai continuar tirando férias, mas se alguém escolher janeiro junto com ele, ele vai perder. Sim, exatamente, exatamente. E uma outra coisa que a gente tinha conversado também é sobre isso como valores da empresa, né. Se a documentação passa a fazer parte dos valores da empresa, a empresa começa também a prestar atenção no que ela não aceita dentro da cultura dela. E se ela Uhum. começa a perceber colaboradores que são resistentes, seja em qualquer nível, né, um gestor, um supervisor, um técnico, ela começa a perceber que aquilo não vai acontecer com aquele colaborador, ela chama aquele colaborador, conversa, tenta, porque o nosso foco nunca é tirar a pessoa da equipe, é sempre tentar melhorar e otimizar, Uhum. mas chega um limite que às vezes não é possível, a gente: "Olha, a gente precisa dessa documentação, você não está indo. Eu não consigo te manter aqui no quadro, porque a empresa precisa disso. É o nosso valor que É, fica na documentação", entendeu? Então isso tem que passar a ser sim. também uma questão de valor da empresa, né. E você pode olhar outros aspectos também, né? Se você tem uma questão regulatória, que às vezes, dependendo do seu nicho de atuação, você pode ter Uhum, uma questão de regulação, como é o caso da ANAC. Então, você tem critérios a seguir. Então, quem atua como mecânico de aviação já sabe de N critérios. esse nem tem Vou chance de pegar de dizer não. novo o exemplo da aviação. Então, é, já sabe que se não registrar, já tem alguma coisa que está acontecendo de errado. Você realmente não nasceu para aquilo. Não dá para você continuar. Mas você pode usar como um bom gancho também. Olha, eu preciso comprovar investimento, eu preciso dizer que eu fiz essa manutenção para o poder público, porque a gente tem empresas que também prestam serviços de manutenção, né? Uhum. Em outros ambientes. Então, você pode usar isso também. Eu não consigo medir se você não me disser que está fazendo a manutenção. Então, eu não vou cobrar e eu não consigo te pagar. Sabrina, continuando a nossa conversa, eh, a gente fala sobre gestão do conhecimento, né? A importância de você disseminar o conhecimento de forma certa para todas as pessoas e de forma clara.
A gente já falou um pouquinho nos tópicos anteriores, mas eu acho que vale reforçar, até pela área em que a gente está envolvido, né? Uhum. Como é que a gente faz essa gestão do conhecimento nas empresas a partir do momento que a gente está disposto a fazer essa documentação, esse processo, e como é que a gente faz para deixar claro para todo mundo como pesquisar esse conhecimento, como pesquisar essa documentação, como saber mais sobre um processo. Quando a gente pensa em gestão do conhecimento, e até no ambiente de manutenção, ele está muito ligado aos processos bem documentados, ele permeia a ISO, porque a ISO ela prevê justamente isso, que a gente escreva como a gente faz, né? Então, existe uma coisa que as pessoas fazem, que é manter o conhecimento delas no tácito, né? O que é o tácito? É como eu sei fazer, é como o Rafael faz, como outras pessoas fazem. Só que às vezes aquela maneira que eu faço, ela é uma boa maneira, é uma boa prática. E se eu não divulgo, se eu não levo isso, né, para a gestão, se eu não melhoro o meu processo, aquele conhecimento vai continuar comigo e ele nunca vai virar explícito. O que é virar o explícito? Sou eu revisar meus procedimentos, né? Sou eu garantir que todo mundo foi treinado da nova maneira. Sou eu disponibilizar esses processos, procedimentos em um repositório ou ter numa área de manutenção, que a gente sabe que numa área de manutenção é muito difícil você, dependendo da atuação, você levar um laptop ou um tablet para fazer uma consulta, porque é graxa, é cimento, é isso tudo envolvido e o equipamento tem um custo também. Aí o papel nessa hora ainda substitui isso. Então, é importante você ter os procedimentos operacionais perto das áreas de manutenção para que as pessoas possam fazer consulta. E aí a gente volta naquele assunto todo. Apesar de documentação técnica também precisar de rastreabilidade, fluxo, começo, meio e fim, esses documentos também, porque não adianta eu fazer uma revisão do meu documento, não treinar as pessoas e não disponibilizar esse documento para que seja consultado. No momento de auditoria, a gente pode, inclusive, receber uma não conformidade porque o documento está desatualizado ou o processo está sendo executado de uma maneira que não está registrado no procedimento. Sim, e tem aquela questão que a gente voltando nos riscos ali, né? Às vezes a gente vê muito em alguns setores, algumas empresas, o técnico que já trabalha há 12 anos na empresa, sabe tudo o que tem que fazer e não sabe o que vai fazer o dia que ele for embora. Bom, se Uhum. você tiver a documentação certa, esse cara é muito bom, vai demorar para que alguém pegue tudo que ele sabia, mas com a documentação certa, vai ser possível essa Exato, substituição. porque você tira o conhecimento dele, né, da pessoa física, do Sim, tácito, e leva para todo mundo passar a fazer da maneira exatamente. correta. E às Sim, vezes você tem até uma pessoa que está fazendo errado, que não se alinha à estratégia da empresa, e você tendo um processo, uma coisa dito como tem que ser feito, você também consegue pegar um erro e advertir ou desligar a pessoa por não se adequar à estratégia e à exatamente. visão da empresa. Exatamente. Por Exatamente. isso que é Então tem. importante a gente ter tudo mapeado para garantir que as atividades sejam executadas de maneira conforme. Exatamente. Sabrina, indo agora para o final da nossa conversa já, queria que tu me ajudasse a mudar um pouquinho a cabeça do pessoal, porque às vezes a gente fala em documentação e eles ficam pensando em arquivo de Office, né, do Word, uma planilha, ou ficam pensando no papel, mas eu queria falar um pouquinho de tecnologia, o que está envolvido em termos de tecnologia nesse sentido e de previsão também, porque existe um ponto muito importante da documentação e das tecnologias que estão vindo por vir, principalmente. Ah, o cara vai implantar a IoT, vai implantar a realidade aumentada para ajudar, né? Pensando assim num futuro distante ou, ou naquelas empresas que têm condição de investir. Só que se eu não tiver a documentação, eu não consigo implantar isso. E aí eu queria que tu me ajudasse a falar um pouquinho de tecnologias que estão por vir e que elas vão ser possíveis só através de documentação e de processos bem definidos. Uhum. É, eu fiz a minha lição de casa
antes de vir para cá, e fui conversar com um colega que é engenheiro de manutenção. Hoje ele atua como gerente. Uhum. E eu fui perguntar para ele como é que eles estão fazendo a transformação digital lá, porque eu achei que seria legal trazer esse assunto para cá. E ele falou que eles já estão fazendo algumas medições meteorológicas já digitalmente, né, sem precisar que exista uma estação e você só vá ali, tire, faça os registros. Já tem inteligência artificial e internet das coisas nesse ambiente. É um trabalho que ele faz, depende de vento mesmo, então as condições meteorológicas e chuva, no geral, são importantes para a medição dele. Aí eu cheguei no limite do sistema, né? Eu perguntei como é que ele está fazendo para as manutenções, porque ainda vai, é uma pessoa que ainda vai lá resolver alguma coisa. Então, eles dividiram em 3 momentos. O primeiro momento era o que a gente falou, de conscientizar as pessoas em relação à mudança, né? Então, todo mundo foi treinado. Segundo momento, a escolha do sistema para essa transformação digital. E agora eles estão começando a virada. Então, como é que é a virada? Eles escolheram vai ser em ondas, né? Eles escolheram um determinado ativo para fazer a primeira onda e eles vão com o papel e com o tablet, porque o trabalho deles permite que seja feito em tablet. E esse é o momento deles, ou seja, a importância do registro, de novo, né, o que a gente falou. Eles vão pegar um software de ponta, eles entendem que a informação é um ativo, que eles precisam registrar aquilo para melhoria dos processos, acompanhamento das atividades, mas eles, antes da virada de chave final, vai o papel e vai o tablet para poder garantir a paridade das informações. Está em andamento, é tudo que eu sei dizer. Mas, se eu não tiver documentado, né, como eu faço a manutenção, como eu faço a atualização até do meu checklist, né, porque as coisas vai tudo evoluindo tanto, a tecnologia evolui tanto que até o meu checklist vai ficando obsoleto, porque eu vou Sim. mudando também meu equipamento. Então, como é que eu faço o acompanhamento dessas atualizações de equipamento, né? Então, como é que eu converso as minhas atualizações, que tem uma área que lida com isso, e efetivamente com a área que faz a manutenção, né? Então, é importante você fazer esse casamento, né? Essa Sim. Sim. junção Sim. que é o handover, né? Quando você sai do projeto para virar a manutenção, que é o processo, é rotina, dia a dia. E pensando nisso, né, durante a Rio Innovation Week, que foi até onde a gente se conheceu, eu tive acesso a uma iniciativa da Petrobras que eu fiquei encantada, de gêmeos digitais. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram várias plataformas e eles fotografaram essas plataformas em alta resolução, igualzinho a gente faz com o Google, que a gente vê o mapeamento das ruas no Google, idêntico. Então, você já consegue fazer um passeio virtual dentro da plataforma. Só que eles criaram também um sistema. E esse sistema tem toda a plataforma em ambiente 3D. A mesma coisa que eu vejo do digital, eu vejo em ambiente 3D. E esse ambiente 3D, você consegue isolando todos os equipamentos ou tubulação. E conforme você vai isolando, você vai chegando num nível que você consegue identificar uma caldeira, por exemplo, ou uma bomba, que você quer pegar por aquele tag a documentação daquele equipamento. Então, você consegue, dentro do sistema, fazer essa integração. Parece Uhum. muito utópico, né? Muito futurista, mas é assim, é um Uhum. sonho de consumo para quem trabalha com informação e documentação. É. Eu tive o treinamento na semana passada, foi uma coisa assim muito interessante, porque você isola a área que você quer ver e
dentro do ambiente 3D e você vai chegando no que você, na informação que você quer. Mas isso tudo não seria possível? Eu poderia de Sim, tiver novo, aí a gente documentação. volta lá no começo da conversa. Isso não seria possível, fidedigno, confiável, que são e autêntico, né, que são três Sim. características principais de um documento arquivístico. Isso tudo não seria possível se eu não fosse, não tivesse o registro dos meus documentos, se eu não tivesse registro de pagamento, porque integra tudo. Sim, Então, tem desde manutenção, documentação, as OS de serviço, documentação de segurança mesmo, né? SMS. Então, tá tudo ali. Mas você precisa garantir que todos esses registros estejam confiáveis, autênticos e fiéis. E para isso você precisa de um profissional dedicado. Aí não tem jeito, porque precisa de um HH. Mas você empregando um HH para garantir esse trabalho, aí você consegue deixar o quê? A sua equipe mais produtiva e fazer com que eles efetivamente façam manutenções, registros e estejam aptos somente a executar o trabalho deles. exatamente. Esses sistemas são, é como você falou. Eu poderia pegar uma plataforma, por exemplo, da Petrobras e colocar a planta baixa dela lá, a forma como ela foi desenhada. Só que ela já está lá há anos, ela já passou por várias manutenções, ela já passou por várias situações, várias equipes que tiveram lá dentro. Se eu for pensar no projeto e pensar em, não é mais o que existe lá hoje, existe uma variação já, Não, né? Então, se eu não tiver isso não. registrado, eu não consigo fazer essa documentação funcionar. E mesmo em uso simples, nem pensando em plataforma, não, tá? Quando a gente fala em etiquetas, em tags NFC, que a gente usa bastante, eu consigo colocar toda a informação de um ar-condicionado, mesmo que ele não seja IoT, mesmo que eu não tenha tecnologia IoT, eu consigo colocar a documentação desse ar-condicionado lá. Mas quais são os dados que eu estou colocando lá dentro? É o dado de quando eu É, comprei ele, ou é o dado de depois de todas as manutenções que ele já passou, todas as trocas de peça que já foram feitas, quem fez as manutenções era adequado ou não, se era uma empresa externa, se era uma pessoa interna. Tudo isso pode estar lá, mas eu tenho que ter registro, né? aí até uma coisa importante que você falou, que hoje em dia a gente trabalha muito com o código de barra, né? É, assim, empresas menores atuam com leitura de código de barra, não, de QR Codes, perdão. Isso era o código de barra para registro antes era É, código de barra para registro de ativos, né? Então você tinha vários ativos com código de barra, hoje em dia já se usa QR Code e as etiquetas, as tags na NFC acabam sendo um pouquinho mais evoluídas ali em termos de resultado sim, final, né? e é interessante porque você pode ter um repositório, você pode ter, o Uhum, ótimo é inimigo do bom, você pode ter um repositório mais simples dentro do ambiente da sua empresa, mas que você garanta acesso offline, porque isso é importante também, sim, que você chega com seu celular lá, o tablet da empresa, que é importante você pensar em acessos, quem pode acessar e quem não pode, até o âmbito disso, né? De disponibilização dessa informação por conta de confidencialidade do negócio, uhum, mas você pode chegar no equipamento e ter algo mais simples, porque até para amadurecer o processo, às vezes você tem um software super rebuscado e eu não preciso daquilo ainda, eu preciso amadurecer meu processo. Então, vamos trabalhar com um drive, vamos trabalhar com uma nuvem e a gente chega ali, já está funcionando assim, então eu posso evoluir. E aí, uhum, você garantindo o processo, você só vai melhorar a sua ferramenta. sim. E aí nessa mesma linha de raciocínio, uma coisa que a gente tem que ter em mente, você estava falando de transformação digital, né? A gente sempre repete isso, dentro dentro do speaking, enfim, quando a gente faz apresentações. A maior parte das empresas que tentam passar pelo processo de transformação digital falham por falta de documentação, porque acham o processo complexo. Tem vários motivos para essa falha. Porém, Hoje, 80% daquelas que alcançam a transformação digital, vem o lucro aumentar de uma forma exponencial. Então, assim, o porque ganho é muito grande, mas você só sim, porque consegue se fica você tiver um tudo. processo definido. Você consegue, né, deixar você recupera a informação muito mais rápido, né? Esse é o Isso. principal ganho. E múltiplos acessos, né? Se a gente for pensar num antigo.
Vamos fazer um paralelo com bibliotecas e arquivos. Uhum. Antigamente, para você consultar no Arquivo Nacional, que fica aqui no Rio, vários fundos documentais, você tinha que ir lá e fazer a consulta em loco. Hoje, ele já Uhum. tem grande parte do acervo disponível em ambiente digital. É a mesma coisa na nossa empresa. Uhum. Eu não, eu posso ter 10 filiais no Brasil todo, 10 fábricas e controlar a documentação da matriz, contanto que eu garanta que todas as minhas empresas tenham acesso ao repositório. Então, o que antigamente eu precisaria para alguém, tira uma cópia para mim e manda esse documento, ou então compra é, vários exemplares de uma determinada coisa ou replica diversos documentos, hoje você não precisa, porque você garante o acesso múltiplo àquela informação. Exatamente. É isso. E só para dar uma viajada um pouquinho maior, quando a gente fala que a gente posta muito na comunidade ali questão de atualizações, etc., e a gente fala em realidade virtual, realidade aumentada. Tem uma ferramenta muito incrível que eu vi, e tem ficado cada vez mais comum, que é o uso de realidade aumentada para suporte dos técnicos em campo. Então, por exemplo, você pode ter um técnico fazendo suporte no motor, enfim, no equipamento que for um equipamento altamente complexo, com um engenheiro, por exemplo, dando suporte através da realidade aumentada. Então, ele aparece ali no lado dando suporte, e inclusive com a documentação de manual e atualizações, etc., que aconteceram para o cara saber o que aconteceu. De novo, eu Uhum. estou usando realidade aumentada. É Documentação. muito legal, mas ele tem que ter aquela documentação ali em dia para ele entender, para ele Aham. poder acessar, que não adianta ele estar ali na frente de um motor altamente complexo, de um equipamento altamente complexo, e estar com uma documentação desatualizada fazendo a manutenção dele, né? E é importante, eu acho que é importante reforçar que, quando a gente fala em documentação, as pessoas ainda remetem a papel, né? Sim, Mas a gente recebe books de equipamentos com vários PDFs ali, que são os manuais. Então, isso é documento, né? As pessoas exatamente. acham que é só um arquivo no computador. Não, isso é um documento, é isso que precisa ser controlado também, revisado quando necessário, consultado em momentos de manutenção. Então, eu Exato. acho importante que a gente até possa finalizar com essa frase, né? Não é só o papel, é o documento que você gerencia no seu ambiente digital também. Exatamente. Sabrina, quero te agradecer muito, agradecer a tua participação aqui na nossa IFM Talks. Muito legal falar desse tema. Às vezes a gente está falando de apertar parafuso, de técnica, etc. A gente esquece de outros temas aí que são mais estratégicos. E a parte de Uhum. documentação é muito importante para a empresa, a gente viu isso. Então, quero te agradecer muito, agradecer também a documentária e deixar um espaço agora para te falar onde é que a gente encontra a documentária, como é que a gente fala contigo, como é que a gente entra em contato para poder organizar nossos processos. Ótimo. Então vamos lá. No Instagram é @Sabrina Documenta. Na internet, www.documentaria.com.br. Eu estou começando um canal no YouTube, Legal. que eu vou fazer a primeira live justamente falando dos gêmeos digitais, né? Vai ser em janeiro. E o WhatsApp é 21 3390 8282. Então, assim, eu estou totalmente à disposição, né? A empresa está à disposição para tirar dúvidas. No Instagram eu gero muito conteúdo legal, que não falo só de documentação, mas assim, de melhoria em processos no dia a dia. Então, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma passada lá para ver o que acontece. Eu queria Perfeito. agradecer, porque é diferente de tudo o que eu já participei a primeira vez. E eu quero sempre levar. Eu sou formada em arquivologia. Eu acho que assim dá para elevar o nível de conversas de arquivologia. Então, tá fazendo parte disso aqui é muito interessante também. Que bacana. Eu que agradeço, o agradecimento da comunidade. Lembrando que a Sabrina agora também é membro da nossa comunidade FM, viu? Ela entrou lá, então se vocês quiserem deixar uma mensagem para ela lá no Slack, tem lá o canal dela, Sabrina, a conversa com ela. Só mandar uma DM lá, ela vai Ah, ajudar. Perguntem também no canal do Brasil IFM, a gente responde lá, a gente conversa com ela.
né? E a gente dá as respostas que vocês tiverem de algumas dúvidas. Pessoal, obrigado. Fica aqui o agradecimento de toda a comunidade FM, a Sabrina e a documentária. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sabrina. Muito bom. Obrigada a Vai. você. Tchau, pessoal. Um prazer. Tchau, tchau.